Olá, aqui é o Nilson Alves e este é o canal Nilson Suzuki. Está iniciando para vocês mais um vídeo, isso mesmo. Hoje, sexta-feira, dia de botar o pé na jaca, como diz o radialista da CBN, o Carlos Alberto Sadenberg. Ele fala no programa dele toda sexta-feira que sexta-feira é dia de botar o pé na jaca. Tá certo o pessoal fazer isso porque trabalhamos de segunda a sexta, merecemos aí o descanso aí no fim da sexta, sábado e domingo. Mas tudo bem, tem gente que trabalha, né? De domingo, de sábado e domingo. Eu falei isso todo vídeo, tá virando clichê, cara. Eu tenho que evitar muito clichê, porque aí o pessoal vai começar a enjoar no meu canal. Vamos mudar, Nilson Alves. Mas tudo bem, o assunto que eu vou falar hoje é sobre a influência da cultura e do padrão americano na vida dos brasileiros, sobretudo meus conterrâneos, os paulistas, o pessoal de São Paulo. O que é que eu tô me irritando? Que eu estou notando, irritando também em alguns pontos, que a cultura americana está sobressaindo aqui no Brasil mais que a cultura brasileira. Infelizmente curtiram na cabeça dos jovens que o quebra do Brasil, tanto musical, tanto na questão de cinema e outras coisas do Brasil é uma merda, e dos Estados Unidos é bom, né? Eles criticam até as coisas europeias. Então isso, o que me irrita é a questão nada contra a cultura americana, tá? Eu acho que a cultura americana é muito interessante, ela é muito interessante. Eu acho que os Estados Unidos ele contribuiu muita coisa interessante para a nossa vida. A internet, se não fosse eles, eu não estaria fazendo vídeo para milhares de pessoas, né? Para você ter uma ideia. Então, graças a ele, as coisas desenvolveram. Só que o que eu sou contra é perda de identidade. Uma coisa aqui que eu sou contra, que os paulistanos estão fazendo, é perder a identidade. Você vê aí na rua várias pessoas mesmo, com camisas de grupos de rock americano. Você não vê ninguém com influência de grupos brasileiros. Nenhum, né? Você pega alguém na rua, conversa, tal, bate o papo, aí pergunta que tipo de música você gosta, que música você põe na playlist. A maioria vou colocar músicas estrangeiras. Nenhum rock brasileiro, nacional, consagrado, nos antigos ou atuais, o brasileiro, o pessoal não coloca. Então uma coisa que me irrita é o pessoal, nada contra você gostar de música estrangeira, eu gosto de várias cantoras aí, Katy Perry, a Lady Gaga, eu não tenho problema. Mas também eu curto os nacionais também, como no caso que eu estou dizendo, que a minha música, no momento que eu curto, é o sertanejo universitário. Se eu puder só ouvir uma música, é o sertanejo universitário. Porque eu quero valorizar o artista, quero valorizar o artista do país, que eu possa ver mais facilmente, né, esses artistas do que os artistas estrangeiros, né? Outro problema, outra questão também, é da questão do filme, do cinema. O cinema americano é forte, uma indústria, tudo bem, tal. Mas eu como cinéfilo, eu prefiro mais o cinema brasileiro. Eu não sou cinéfilo, desculpa, não sou cinéfilo. Praticamente eu fui umas 4, 5 vezes no cinema na minha vida, pra você ter uma ideia, né? Pra ver quanto que eu gosto de cinema, né? Filmes praticamente não assisto. O canal que eu ligo em casa é ou pra ver notícia, né? Pra ver se não tá tendo notícia ruim, né? Ou pra ver esporte, né? Olhe lá que eu vejo outra coisa. Filme, raramente, quando estou junto com alguém, aí eu assisto o filme. Fora isso, eu mesmo ver o filme, eu não faço isso, se for, exceto o filme nacional. Então eu gosto apenas para filme nacional. Por quê? O filme nacional, ele retrata o seu cotidiano. Então você vê no filme, por mais que às vezes o filme passe no Rio de Janeiro, ou passe em outro estado, mas você vê as pessoas vivendo praticamente a nossa cultura, nosso jeito de ser, entendeu? Né? Passa muita coisa de trânsito, questão de pessoa pegando o trem. A gente se identifica com o filme nacional. O filme americano, o grande problema deles é que eles acabam usando muito questão de mundo paralelo, né? Muito surrealismo, e a gente acaba tendo uma imagem que os americanos, Estados Unidos é o surreal. Não é. Se a gente for lá nos Estados Unidos, tem vários bairros, várias cidades que é igual às nossas cidades aqui, né? Não tira, e tem que tirar o que tem que impor, entendeu? Né? Então, o problema é que as pessoas se deslumbram com os Estados Unidos achando que é um paraíso, porque os filmes pregam uma coisa que não é para pregar.
né? Ao invés de os filmes, a maioria serem filmes, em vez de serem filmes de mundo paralelo, eles poderiam ser filmes de retratar cotidiano, como tem muitos filmes, por exemplo, os filmes que passam muito em Nova York, a gente identifica algumas ruas de Nova York como ruas de São Paulo. Quando passa em Los Angeles, a gente identifica algumas cidades do interior dos Estados Unidos, lembra muito cidades do interior nosso, aqui de São Paulo, né, do Paraná também. Então, o problema é essa grandeza que colocam nos filmes americanos, que nos filmes brasileiros acaba as pessoas preterindo, e esses estúdios de cinema, essas empresas de gerenciadora de cinema, acabam não trazendo alguns filmes brasileiros. Tem muito filme nacional que ele até assistiu no ano passado, inclusive o 30, que no cinema lá perto de casa não trouxe. Mas todos esses filmes aí, esses blockbusters, trouxe. E aí criavam alguns anos atrás aquela ideia que cinema nacional só tinha putaria, só tinha o que não presta. É que era numa época, o pessoal falava isso no final dos anos 90, 80, mais dos anos 80, quando um determinado presidente da República na época, hoje senador, né, o Collor, meio que tirou investimentos acabou com uma empresa que tinha de cinema, uma empresa estatal de cinema. Então fez praticamente só fazia filmes, dá pra contar nos dedos, duas pessoas aqui no Brasil: a Xuxa e o Renato Aragão. Você só via filme nacional ou da Xuxa ou dos Trapalhões. Isso era de 90 até 94, você via isso. A partir de 95, com a... Olha, mudei de assunto, atenção, mudei de assunto de cultura, influência americana para cinema nacional. Olha que coisa. A partir de 95, com o boom do cinema nacional, sobretudo o sucesso do filme Quatrilho, que chegou até concorrer ao Oscar, o cinema brasileiro começou a subir. Então começou a aparecer várias produções que fogem das produções do Xuxa e das produções de Renato Aragão, né? Aí a Globo Filmes começou a surgir, aí muita gente começou a fazer filmes. Hoje está praticamente próximo de a gente ter uma indústria de cinema aqui no Brasil. A gente tem na cidade do Rio de Janeiro a Rio Filmes, e São Paulo SP Filmes, que já está em funcionamento graças ao nosso prefeito Haddad, né? O pessoal bate no prefeito, xinga o prefeito, mas eu elogio aqui, tá? Eu não sou petista, mas eu elogio o político, porque eu votei no político, não voto pro partido, eu voto pro político. Bom, então o que é que acontece? Desviei todo o assunto. Então o pessoal acaba tendo, deslumbra a questão dos desenhos americanos. A cultura, eu acho que não pega muito no Brasil, a influência que não pega muito no Brasil é a questão esportiva, né? O pessoal realmente pouco. Tudo bem, tem a NBA, tá? O pessoal anda muito cabelo. Eu até concordo com o esporte, que as pessoas podem andar com camisas de times de NBA. Mas desde que você, ou de times americanos, desde que você também veste camisa de times de futebol do seu país, né? Não precisa ser dos grandes, você é corintiano. Pega um time pequeno do interior, do Piracicaba, camisa do Ceará, do Bahia, do Brasil de Pelotas, veste, entendeu? Você está valorizando o seu país, né? Então, eu acho que assim, cara, o problema também que eu vejo nessa cultura americanizada brasileira, sobretudo paulista, é a adição de palavras em inglês nos nomes das coisas. Night, bike, outro nome que foi adicionado aí, caralho, deixa eu ver. Bom, tem um monte aí, né? Tem startup, tem um monte de nomes em inglês que foi adicionado para o português e para a cultura brasileira, que poderia, que em Portugal não tem isso, até porque lá em Portugal eles falam nome, por exemplo, eles falam, eles resistem em falar em português, não adicionar essas coisas portuguesas, né? Então, velho, é complicado, porque muita coisa no shopping, né? Centro de compras, né? Celular é uma palavra em português, então não é uma célula, né? Minha origem é as células, então não é uma influência americana, né? Como é o shopping center. Tem Tragen, Valet, que é questão de estacionamento. Nossa, tanta palavra em português que houve aqui em São Paulo, né? Bang, aí já entra um pouco na internet, né? Hi-Fi, né? Então são muitas palavras inglesas que adicionaram para o nosso
para nossa cultura. Se você for perceber, essas palavras no interior não é tão falado. Só o shopping que acaba sendo falado. O pessoal procura falar bicicleta, procura falar palavras em português, né? Meu bike, bike é o caralho, é bicicleta. Night é o caralho, é noite, é balada, porra, né? Se bem que eu gostei lá numa mina que eu tava lá a gente foi numa balada no Rio, falou que lá é night. Não, tudo bem e tal, ele chama de night, mas sei lá, você tá falando à noite, né, cara? Sei lá, eu tenho às vezes umas ideias meio que nacionalistas, sabe? Vamos preservar muita coisa nossa, entendeu? A nossa língua, porque vai chegar pro jovem, pra criança, ela vai ter uma confusão mental em línguas. Então ela vai chegar, por exemplo, vai ensinar para criança de 5 anos, vamos pegar a bike, beleza. Depois ele vai descobrir que não é bike, é bicicleta, que é a bike em inglês. Outra palavra que agora eu lembrei que tem influência com o inglês é a palavra esporte. Você sabia que a palavra em português, esporte, não é esporte com um ES, não, é desporto. Só que nós preferimos falar a palavra esporte do inglês e não do português. Dá um exemplo, o time da portuguesa chama Associação Portuguesa de Desportos, né? Se ela fosse fundada, vamos supor, por brasileiro, seria a Associação Portuguesa de Esportes, né? Porque nós herdemos do inglês. O Brasil, ele teve fases de puxa-saquismo de outras culturas. Então teve a fase do puxa-saquismo francês, né? Que aí dá o exemplo do sutiã, sabonete, acho que sabonete é francês, várias outras palavras. Depois teve a influência inglesa, né, no começo do século XX, por isso que a gente fala esporte em vez de desporto, e em espanhol eles falam desportes, né, nós aqui é o único latino aqui que fala esporte, né, tudo bem, e aí a influência dos anos 50, 40, 50 para cá, depois da guerra, que é a influência americana, que não é só a influência no Brasil, a influência é toda a América Latina, toda a Ásia, né, os lugares ocidentais sem influência americana, menos os países que rebelam com os Estados Unidos, que são os países, você sabe, islâmicos, radicais. Eu não vou entrar nesse assunto aí, que entra em questões. Então, deixa eu ver que o tempo eu tenho. Puta merda, 12 minutos. Nossa, é sexta-feira, como diz o cara do Abraço também, é pra pôr o pé na jaca, vou botar o pé na jaca aqui nos vídeos também. Bom, o assunto tava bom. Então eu vou falar pro pessoal. Eu acho que o povo brasileiro tem que mais valorizar a nossa cultura, né? Tem que ir mais pro teatro, valorizar os artistas brasileiros, admirar os nossos artistas, né? Admirar a nossa música brasileira, que é uma música muito rica. Nada contra os cantores americanos, não. Não é pelo contrário. Às vezes eu ouço muita música americana, eu não vejo problema não, cara. Não vejo problema não. Desde que você goste de um brasileiro, né? A música brasileira é rica, mas ela está sendo desprezada, né? Por exemplo, eu vejo muitos, infelizmente eu fico chateado em ver muitos youtubers que na playlist deles só tem música estrangeira. Não tem nenhuma nacional. Nenhuma nem na MPB, que seria de elite, vamos dizer assim. E não tem, né? E as pessoas desprezam. E em São Paulo a gente acaba tendo um choque de uma divisão cultural aqui. A gente vê na região aqui mais centralizado o pessoal curtindo rock, música estrangeira, né? Raras exceções. E mais na periferia, mais pra cá, né? Na periferia o pessoal curtindo samba, pagode, axé, sertanejo, funk. Mas tudo bem, se é o funk de ostentação não tem problema. Curtindo outros estilos de música. E aí acaba você tendo um choque cultural na nossa cidade. E aí quando tem a virada cultural, a gente acaba juntando isso e acaba dando certo, né? O pessoal da periferia cantando música que os burgueses gostam, os rock, e o pessoal da burguesia cantando samba. Quando eu vi aqui no centro, aqui perto aqui da Praça da Sé, o pessoal, até gente rica, tal, no meio do povão, curtindo samba. E no carnaval, parece que eles entram também junto com o povão no carnaval, no samba, que eu acho, na minha opinião, como cidadão, eu acho que é o principal estilo musical do Brasil, né? Também o principal estilo musical do Rio de Janeiro e de São Paulo, né? E é o carnaval de verdade e o carnaval de samba. Bom, na verdade eu fiz uma salada de assuntos, né? Comecei a falar da influência americana, depois eu vou falar do cinema nacional, voltei para falar da influência americana, depois
voltei a falar de música, ou seja, é uma sala, esse assunto é uma salada hoje, né? Sexta-feira é para ter descontraído, é para ser um clima descontraído, né? Para sair um pouco, como fala, para sair um pouco da rotina. Como diz de novo, falando o nome desse grande jornalista e economista Carlos Alberto Sadenberg, botar o pé na jaca. Bom, um abraço para vocês, que Deus esteja no coração de vocês em final de semana com juízo. Se beber, não dirige. Abraço para vocês, que Deus esteja no coração de vocês. Ei.